Saudações zoológicas! Eu sou a Amanda. E eu sou o Bruno, e depois de muito mistério, tá aqui a surpresa que a gente vinha comentando na nossa aba comunidade, que é a descoberta desse dinossauro aqui. Então é com muita alegria que a gente vem trazendo para vocês essa notícia do primeiro dinossauro ornitísquio do Brasil, que se chama Tietasaura. Então a gente está muito feliz de trazer essa notícia, a gente vai conversar com os autores. Então vem com a gente conhecer a Tietasaura e muito mais. E seus amigos, porque ela tem bastante amigo dela também por aqui. Bom, curiosamente, a gente achou isso aqui uma coisa incrível, de que o primeiro dinossauro ornitísquio do Brasil foi coletado há muito tempo atrás. Há mais de um século atrás. Ele foi relacionado como uma das primeiras coletas de fósseis da história do Brasil, na região ali da Bacia do Recôncavo, na Bahia. E além disso, ele foi descoberto, a gente vai falar mais pra frente sobre isso, na região de Salvador, numa cidade enorme. Só que onde estavam esses materiais? Se eles foram coletados há mais de 100, talvez 150 anos atrás, onde é que estavam todos esses materiais? Não estavam no Brasil. Eles estavam no Natural History Museum em Londres, e os paleontólogos sabiam já de uma possível existência desses materiais por lá. Mas agora teve um grupo de paleontólogos que se esforçou, encontrou esse material lá, e a partir disso fizeram uma redescrição completa desse material e de muitos fósseis encontrados aqui. E por que esse material estava lá em Londres, né, e não aqui no Brasil? Porque a gente está falando aí de século XIX, né, então o Brasil ainda não tinha essa tradição, né, paleontológica, então, infelizmente, né, o pessoal vinha para cá, coletava e levava, depositava para os museus europeus. Hoje em dia ainda acontece, mas no âmbito aí da ilegalidade, né? Porque hoje a gente tem legislação que proíbe isso, naquela época não. E muitos museus e universidades brasileiros para guardar os fósseis aqui, coisa que não tinha naquela época. Exatamente. Então naquela época realmente ia para fora, só que esse material foi para fora, foi lá para o Museu de Londres e ficou lá, assim, por muito tempo, até que essa equipe de paleontólogos brasileiros foi atrás disso e trouxe pra gente, então, essas descobertas incríveis. E uma coisa interessante é que a gente já sabia que existiam ornitísquios aqui no Brasil por conta da presença de pegadas fósseis. Então não é um mistério para ninguém que, nossa, tinha ornitísquio do Brasil, mas até então nunca tinha sido descrito com clareza, dando um nome para uma espécie relacionada a um resto esquelético. Exatamente. Né? Então esse artigo acabou de sair, tem a participação de vários paleontólogos e paleontólogas incríveis aqui do Brasil, sendo que quase todos eles aqui já apareceram no nosso canal. São nossos amigos. São nossos amigos, já fizeram participações em vídeos aqui do Zoomundo. Então a gente tem, por exemplo, o Natan, que é nosso grande amigo, que está sempre aparecendo aqui. Tem o Bruno Navarro, a Camila Bandeira, que é a primeira autora do trabalho, já esteve por aqui. A gente vai conversar novamente com alguns deles hoje, mas vamos então continuar só situando vocês. Então tem esse primeiro ornitísquio, que é a Tietasaura, mas tem muitos outros bichos. E aí a gente tem aqui uma tabelinha aqui do artigo, né? Isso, que mostra uma parte dos detalhes dos fósseis que estão sendo descritos. Então aqui o número de tombo, NHM é o Natural History Museum, lá de Londres. O que é o material? Então uma parte de uma vértebra dorsal, uma parte de uma vértebra caudal, uma falange, né, os ossinhos dos dedos, dos pés aqui. Tudo que foi, quando foi coletado e onde foi coletado, para qual unidade que é. Então a formação Marfim, formação Salvador, tem informação Pojuca aqui, então qual que é a relação geológica desse material. Então eles fazem um trabalho bem minucioso, bem detalhado, mostrando cada um desses fósseis de onde eles foram coletados. E essa então é a Tietasaura, o nosso primeiro ornitísquio do Brasil. Essa pequenininha aqui, né? Incrível, exatamente. Vamos apontar aqui porque, como vocês viram, tem muitos bichos aí sendo descritos. A Tietasaura é um desses bichos. Então esse menorzinho aqui, vamos falar do nome, né? Tietasaura derbiana. Então Tieta já é um nome bem comum aqui na nossa cultura brasileira, né? Uma homenagem à obra Tieta do Agreste, de Jorge Amado, que é um escritor brasileiro incrível, baiano, né? Então, para homenagear a região da Bahia e essa nossa riqueza da literatura
baiana. Então os autores trouxeram então esse nome, batizaram esse bicho de Tietasaura. E o epíteto específico, derbiana, homenageia quem? Homenageia esse rapaz aqui, que foi um geólogo americano, o Orville Derby. Só que ele veio para o Brasil, inclusive ele morre no Brasil, lá no Rio de Janeiro, e ele foi um pesquisador muito importante para o Brasil, porque ele foi o primeiro diretor do Serviço Geológico Brasileiro. E ele foi um pioneiro na paleontologia ali daquela região do Recôncavo Baiano. Então ele ajudou algumas dessas coletas a acontecerem, ele apoiava os pesquisadores que vinham para cá, então por isso, duas homenagens extremamente justas, né? Sim. Um nome super brasileiro para o gênero, e um nome não é tão brasileiro assim para o epíteto específico, mas que homenageia uma das pessoas que ajudou a fundamentar a paleontologia brasileira. Então é sempre importante a gente dar valor para todas essas pessoas. Muito legal. Agora, voltando aí para essa ilustração, e esses que estão atrás aí da Tietasaura? Pois é, alguns dos outros dinossauros que também foram descritos nesse trabalho, não com um nome. Muitas vezes você descreve a ocorrência, mas sem dar um nome, porque é um material muito fragmentário. A Tietasaura foi o único animal que recebeu um nome nesse trabalho, porque ela tem características no seu fóssil que permite uma comparação com outros materiais, então é uma comparação ótima de ser feita. A gente consegue identificar a nível de espécie, exatamente, né? Agora aqui atrás nós temos um espinosaurídeo, que também foi encontrado ali na região. Todos esses materiais são do Cretáceo, né, brasileiro, Cretáceo inferior, primeira metade ali do Cretáceo. E olha só que legal, aqui nós temos um iguanodontídeo. Porque a Tietasaura não só é o primeiro, mas ela não é o único ornitísquio do Brasil. Nesse trabalho, eles também estão descrevendo vértebras e outros materiais ósseos de outros ornitópodes, né, que são esses ornitísquios desse grande grupo, e aqui particularmente associados ao grupo dos iguanodontídeos. Então não só agora a gente sabe que existiram restos de ornitísquios aqui no Brasil, mas nós temos já duas diferentes linhagens, pelo menos, que ocuparam o nosso país. Então, o que é mais incrível ainda, né? Que descoberta, né? Muito legal. Então aqui é um mapeamento dessas localidades onde esses fósseis foram encontrados, né, no estado da Bahia. E a gente ficou realmente impressionado com a quantidade de localidades ali próximos e até dentro de Salvador. Pois é. Né? Então, fósseis que foram ali encontrados, né, como o Bruno falou, numa cidade grande, numa capital, né, ali Salvador. Alô, pessoal de Salvador, né? Um abraço. Um grande abraço. Pra quem é de Salvador tá assistindo a gente. E a gente achou muito legal, porque assim, hoje em dia a gente não tem coletas, né, em Salvador. Pode até ter, mas não fizeram exatamente nesses locais, pontos aqui. Né? Exatamente. Ou ninguém nunca mais teve sorte, talvez, ninguém nunca mais encontrou. Imagina, né? Porque os primeiros ornitíscos foram os primeiros fósseis quase coletados no Brasil e ninguém nunca mais encontrou um deles. Raridade, né? Que coisa interessante. A própria Tietasaura, ela vem dessa localidade 3 aqui, se eu não me engano, que é dentro da zona metropolitana ali de Salvador. Então, que coisa impressionante. Boa parte desses fósseis foram coletados durante a construção dessas ferrovias, ligando diferentes cidades. Então, claro, quando está cortando essa ferrovia, você acaba revelando muitas rochas, e frequentemente revela fósseis aí também. Mas será que agora nós vamos ter novos esforços de coleta ali na região? Eu acredito que sim. Mas a gente também conversou então com alguns dos autores do trabalho, foi um bate-papo bem legal. A gente vai mostrar agora para vocês esse bate-papo, onde eles tiram várias dúvidas sobre esse trabalho incrível. Camila, você que é a primeira autora desse trabalho tão impressionante, conta um pouco pra gente como que nasceu a ideia de fazer esse trabalho, já que ele está redescrevendo fósseis que foram descobertos há mais de 150 anos atrás. Então, esse trabalho ele nasceu, na verdade, já tem 10 anos, né, a ideia do trabalho, nasceu em 2014, quando eu tive a oportunidade de ver alguns materiais na Europa. Na época eu estava vendo materiais afins do meu mestrado e, por um acaso, realmente um golpe de sorte, encontrei esses materiais do que estão depositados no British Museum, e estava lá uma etiqueta dizendo materiais Bahia, né? Quando eu fui ver mais informações, pedi acesso à curadora para ter mais informações, vi que eram os materiais históricos que tinham sido coletados pelo Derby e pela companhia,
né, pela Comissão Geológica do Império, lá no finalzinho do século XIX, e que tinham sido, né, coletados tanto por pesquisadores brasileiros, como o Orville Berg, que se naturalizou brasileiro, apesar de ser nascido americano, e também por outros, como Malson, Walport, que tinham vindo para o Brasil para ajudar nas prospecções geológicas durante essa fase, né, do Brasil, que não tinha seus naturalistas na época, enfim, e levaram esses materiais para estudo de diferentes formas, em diferentes companhias, em diferentes viagens. Muito tempo depois, eu encontrando com o Bruno Navarro, que também é coautor desse trabalho, ele também, né, por uma perspectiva de relevantamento dos materiais, sabia desses materiais, né, a gente trocou ideias lá em 2017 sobre o desenvolvimento desse trabalho, de identificação dos materiais, vimos a importância histórica deles, e por isso nós resolvemos fazer esse trabalho em conjunto. Claro que, na época, eu estava no início do meu doutorado, o Bruno estava no final do mestrado, então compromissos acadêmicos vinham e vão, e esse trabalho foi sendo postergado sempre como uma coisa paralela, né, sempre como algo a ser desenvolvido posteriormente. Até que quando veio a pandemia, a fatídica pandemia de Covid-19, em 2020, né, nós podemos nos reunir, convidamos também outras pessoas, à medida que eu e o Bruno fomos identificando os materiais, como sendo de dinossauros, mas de diferentes grupos de dinossauros, fomos convidando os colegas que nos ajudassem, né, a bater a identificação taxonômica desses materiais e também dar inputs quanto à geologia local e aspectos históricos também. Rodrigo, e como que dá para saber que esse fóssil pertenceu a um ornitísquio? O fóssil da Tietasaura, ele é agora identificado como ornitísquio por conta de uma série de características anatômicas do fêmur. Durante todo esse tempo, anteriormente ao nosso estudo, o fóssil ele estava classificado, ele estava identificado na coleção do museu, ele tinha sido identificado originalmente, quando da sua descoberta, como um fóssil de crocodilo, né, como um fêmur de um crocodilomorfo. No entanto, existem algumas características que distinguem, né, esse fóssil dos crocodilomorfos, apesar de haver uma semelhança superficial muito grande, né? Uma coisa que dificulta a identificação desse material é o fato dele ser incompleto, né? Ele é uma metade distal de um fêmur, né? Então, nessa região distal do fêmur, os ornitísquios, os ornitópodes, melhor dizendo, especificamente os ornitópodes de pequeno porte, eles têm uma anatomia muito parecida com os crocodilomorfos. No entanto, nos ornitópodes, a fossa extensora é relativamente pequena, sendo que nos crocodilomorfos é o inverso. A fossa flexora ela é muito bem desenvolvida, bem larga e profunda, né? São as fossas que ficam ali na região distal do fêmur. E nos crocodilomorfos acontece o inverso dessa anatomia. E também as proporções dos côndilos, nos ornitópodes, o côndilo fibular é menos proeminente do que o tibial, enquanto que nos crocodilomorfos é o inverso. Então, através dessas minúcias anatômicas, a gente consegue distinguir um grupo do outro, apesar de eles serem superficialmente parecidos. E aí, dentro dos ornitópodes, existe um grupo de ornitópodes chamado de Elasmaria, né? E lembrando que os ornitópodes são um dos grupos de ornitísquio, e aí um dos grupos de ornitópodes são os Elasmaria, que são um grupo de ornitópodes típicos dos continentes do sul, né? Os continentes que antigamente faziam parte do supercontinente Gondwana. Então a gente tem os Elasmaria na América do Sul, que já tinham sido achados na Argentina, e tem também na Antártica, na África e na Austrália. E no fêmur dos Elasmaria tem algumas características particulares, como a presença de um condilídeo, que é um pequeno processo ali associado aos côndilos distais, e também o formato dos côndilos, onde um côndilo é mais achatado e o outro côndilo é mais arredondado. Então, essas características que estão presentes justamente na região distal do fêmur permitem identificar o fóssil da Tietasaura como um Elasmaria, particularmente parecido com formas da Argentina e da Antártica devido a essas características. Agora eu vou perguntar para o meu xará, Bruno Navarro, qual que é a importância histórica dessas redescrições e como é que esses fósseis foram parar lá na Inglaterra? Então, esses materiais eles têm uma importância histórica porque representam os primeiros materiais de dinossauros
a serem coletados na América do Sul como um todo, né? Bem antes, pelo menos 20 anos antes dos irmãos ameguinos começarem a coletar fósseis de dinossauros na Patagônia. E também mostra um período da história do nosso país, no qual a gente não tínhamos, né, pesquisadores ainda aqui. Então, a maioria desses materiais foram coletados por pesquisadores estrangeiros durante as construções de ferrovias no Nordeste, a mando, né, do imperador, e, consequentemente, esses materiais foram parar em coleções estrangeiras, né? Alguns coletados por pesquisadores que já aqui residiam, já formavam coleções, como o próprio Derby, também eram enviados para fora para serem identificados e depois devolvidos. Só que, infelizmente, né, muitos deles não retornaram, quase todos não retornaram para cá. Arthur, a gente sabe que essa descoberta ela tem uma importância histórica muito grande. Mas e na parte científica? Qual que seria assim, a principal importância científica dessas descobertas? Então, a importância científica dessa redescrição é porque o conhecimento ele se renova cada vez mais com o passar dos anos, com novas tecnologias, com novas descobertas, até mesmo com uma melhor resolução do entendimento de como tais grupos evoluíram, como, por exemplo, os espinossaurídeos, carcharodontosauros, ou até os grandes megaraptores, tiranossaurídeos. E essa renovação do conhecimento também traz novos vieses para a gente identificar determinados fósseis, determinados achados. E isso é importantíssimo para a gente entender não só os fósseis em si, né, as suas adaptações morfológicas, como é que eles se modificaram e se adaptaram ao meio em que habitavam, mas também para entender o próprio mecanismo da Terra, como ela estava e como os mecanismos responderam a essas mudanças em nosso planeta ao longo desses milhões de anos, né? Afinal, a gente está aqui há bem pouco tempo e isso fornece para a gente uma pequena fotografia, um vislumbre de como era o passado da Terra e, especificamente nesse caso, de como era ali essa região do Brasil, que é muito rica e pouco entendemos ainda, tanto em aspectos como os organismos iam de um lugar para o outro, porque nesse período você tinha uma proximidade você tinha uma grande proximidade com a costa da África, né, e intercâmbio faunístico com várias outras regiões do globo, especificamente na região mais sul, que é chamado de Gondwana, né. E como vocês acham que esse trabalho impacta agora a questão da coleta de fósseis lá naquela região? Será que ele pode impulsionar a paleontologia baiana? Bom, e o mais importante desses materiais é que, apesar de serem bastante fragmentários, ao mesmo tempo eles podem impulsionar, né, os achados locais, uma vez que não só por uma perspectiva histórica, eles também representam, né, uma nova espécie, novas ocorrências, inclusive de grupos, alguns grupos que nunca tinham sido descobertos fósseis ósseos, né, somatofósseis no nosso país, como os outros ornitísticos, como também reforçam, né, nos integram sobre a paleobiota local. Então, esperamos que apesar da maior parte dos afloramentos provavelmente estarem perdidos por estarem hoje em área urbana, ali em Salvador, afinal, boa parte dos materiais foram coletados ali, onde hoje está a cidade de Salvador, com certeza, né, por correlação, por estratigrafia e mais trabalhos em áreas circundantes, ali onde hajam afloramentos das unidades que a gente levantou aqui, pertencentes ao Grupo Bahia, claramente vão ter, né, novos fósseis, quem sabe até mais completos, né, mais, em melhor estado de preservação dos que foram descritos. Então, esperamos, sim, que esses materiais ajudem aí a fomentar a paleontologia, não só, né, uma paleontologia local ali da Bahia, como também de forma regional e até, por que não, nacional, né, ter mais esforços aí de coletas em equipes de diferentes estados, de forma a fomentar a paleontologia nacional de uma forma geral. A Tietasaura é a grande estrela dessa descoberta, mas outros ornitísticos foram descobertos no local. Então a gente queria saber quais seriam esses outros dinossauros ornitísticos. Além da Tietasaura, também foram identificados, através do nosso estudo, restos fósseis de outros ornitópodes, de outras linhagens. Então, enquanto a Tietasaura é um elasmária, que é assim de pequeno porte, a Tietasaura provavelmente tinha por volta de 2 metros de comprimento. E era um animal cursorial, bípede, assim, um animal grácil. Por outro lado, a gente identificou também alguns fósseis de iguanodontes, né?
que são animais mais robustos, são animais mais graviportais e de maior porte. Então, eles provavelmente tinham por volta de 6 metros de comprimento, né, levando em consideração as comparações com outros membros do grupo. Esses fósseis dos iguanodontes, eles estão representados através de vértebras dorsais e caudais. Então, devido a características das vértebras, principalmente das dorsais, como, por exemplo, o formato onde as facetas articulares são esbeltas, né, elas são mais altas do que largas, e também o formato da margem ventral dessas vértebras, que tem um formato muito característico, essas características são úteis para você identificar os iguanodontes. Né? Então, a gente, através dessas características, a gente pode identificar esses fósseis como de iguanodontes, muito parecidos com formas da América do Norte e da Europa, que viveram mais ou menos durante o mesmo período. E além desses ornitíxos, a gente também tem diferentes linhagens de terópodes ocorrendo na região. Então, vocês podem comentar aqui quais linhagens são essas? Bem, com relação aos terópodes encontrados para essa região, né, embora eles não tragam grandes novidades em termos de morfologia, uma vez que eles são bem fragmentários, materiais isolados, né, como, por exemplo, restos de vértebra caudal, uma vértebra dorsal, uma falange, mas eles fornecem uma pista de quais grupos estavam por essa área. Então, aqui a gente tem duas grandes linhagens, né, que são os espinosaurídeos e os Carcharodontossauria. Em termos de importância para entendimento do grupo dos espinosaurídeos, é porque, especificamente no Cretáceo Inferior, no Brasil, você tem espinosaurídeos ocorrendo principalmente ali no nordeste do Brasil, na bacia do Grajaú, ali no Maranhão, e na região do Araripe, da Chapada do Araripe. E pela primeira vez você tem eles ocorrendo fora dessa faixa, né? E esse é o registro mais ao sul para espinosaurídeo. E especificamente para esse grupo, né, você tem uma divisão entre os do hemisfério norte, que são os Baryonychini, e ao sul, ali para a região de Marrocos, e aqui no Brasil também, que são os Spinosaurini. E infelizmente não dá para chegar a um grupo mais diagnóstico nesse sentido, mas ele é um importante registro porque ele indica que esse grupo já estava mais ao sul e aumenta também o intervalo de tempo. Então ele é um dos fragmentos também mais antigos de espinosaurídeos. Então isso é muito importante para entender um pouco da história evolutiva desse grupo. E com relação aos Carcharodontosauria, que são os grupos que incluem os grandes Carcharodontossauros, né, que são os maiores terópodes que já existiram, esse grupo ele tem grandes dúvidas e grandes incógnitas que a gente visa responder. E grande parte desse incógnitas está justamente nesse período, que é que é nessa bacia sedimentar. E ele vem a preencher um pouquinho desse quebra-cabeça, né? Porque grande parte dos materiais mais antigos de Carcharodontossauria, eles estão ali, ocorrem na China, na Alemanha, e em alguns lugares da África também. E justamente nessa região tão próximo à América do Sul, permite um vislumbre que esse grupo, na verdade, estava muito mais espalhado em termos globais do que ligados a regiões específicas e que depois teriam se espalhado no grupo e tornado uma fauna mais endêmica aqui na região da América do Sul, né? Como a gente observa já ali para o Cretáceo Médio da Argentina. E para completar o time de dinossauros, temos também dinossauros saurópodes que foram encontrados. Então a gente queria que vocês comentassem também sobre esses saurópodes. Bom, então, na região tínhamos duas linhagens de saurópodes. A primeira delas foi muito comum durante o final do período Jurássico, né, que são os diplodocoides. No caso do material da Bahia, conseguimos identificar e ver semelhanças no material que nos remetem aos próprios diplodocídeos, como os diplodocos, apatossauros, todas essas formas que já são bem conhecidas na América do Norte. Em especial, o material da Bahia é muito parecido com um táxon, né, uma espécie lá da África, chamada tornieira africana. São vértebras caudais que possuem fossas muito bem delimitadas, né, principalmente na lateral
na porção ventral da vértebra, se assemelham muito a essa forma africana, como também o formato geral do centro da vértebra. Curiosamente, também temos já um dos primeiros titanossauros do Cretáceo da América do Sul, ali na Bahia. O material trata-se de um centro vertebral de um indivíduo juvenil, porque marcas onde estariam o arco neural, a sutura é muito bem marcada, tanto a sutura dos processos transversos da vértebra, como do espinho neural. E se mostrou que já era um titanossauro derivado, não fazia parte daquela linhagem de titanossauros basais, de titanossauros com características mais plesiomórficas, né? Tanto é que é um centro caudal anterior, já fortemente procélico, e as análises filogenéticas que fizemos, ele caiu como parte de um grupo que atualmente se mostra endêmico da América do Sul, que são os Rinconsauria, né? Inclusive, temos representantes aqui no Brasil, na Bacia Bauru, durante o Cretáceo Superior. Pessoal, muito obrigada, né? A gente agradece muito aos autores do trabalho que disponibilizaram aí seu tempo para conversar com a gente. Parabéns e muito obrigada, contribuiu muito assim para esse vídeo, para o pessoal tirar todas as dúvidas. Valeu mesmo, pessoal. Um grande abraço para todos vocês e muito bom ver excelentes paleontólogos fazendo essa contribuição. E além de tudo, nossos amigos também. Então vamos puxar o saco aqui, que o pessoal é muito bom mesmo. Com certeza. E se vocês quiserem saber mais sobre não só os fósseis da Bahia, mas de toda a região nordeste do Brasil, a gente já fez um vídeo sobre isso e é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E gostaríamos de dedicar este vídeo a todos os nossos embaixadores e embaixadoras que nos ajudam muito a continuar criando conteúdo aqui no canal.